cá, para cá, para cá. Às vezes a gente lê uma revista especializada assiste numa televisão e ele diz o seguinte: olha, a distância entre um planeta A e um planeta B, ou entre uma galáxia e outra, é de 15 anos-luz, que a distância é tão grande que eles usam, em vez de quilômetro, ele usa uma nova unidade de distância, ano-luz. Ano-luz é unidade de espaço, tá? É não sei quantos quilômetros, é tão grande que para não botar um número enorme de quilômetros, ele coloca ano-luz. Aí ele diz, se a distância entre olha o que eu estou fazendo aqui, se a distância entre esse planeta A e esse planeta B, que está noutra galáxia, é de 15 mil anos-luz, significa que se eu mandar uma mensagem, ou se eu mandar uma nave próxima à velocidade da luz, tá? Ela vai levar 15 mil anos para chegar lá. E, em princípio, parece que está certo. Está aqui uma galáxia A, outra galáxia B. Vai uma nave próxima à velocidade da luz. Se ela está distante a 15 mil anos-luz, se a nave vai à velocidade da luz, ela vai percorrer isso, né, em 15 mil anos. Porque a velocidade, ano-luz, é a velocidade que a luz percorre em um ano. 15 mil anos-luz significa que a velocidade da luz vai levar a 15 mil anos. Só que você tem que lembrar, e aí onde às vezes o comentário numa revista ou um filmezinho que a gente assiste, um documentário que a gente assiste, ele tem que lembrar que quem vai está em movimento. Essa distância de 15 mil anos-luz ali, ela vai sofrer uma contração, porque quem vem em movimento, essa distância diminui, tá certo? Então, é como aconteceu aqui na montanha, ó. Acompanha aí na montanha, ó. Na montanha, a distância aí na montanha, se vocês acompanharem aí, a distância aí na montanha é de 1000 metros. Então, para quem está na nave, essa distância só vai ser quanto? Nós calculamos 800. Então, o espaço se contrai. Se ele tivesse uma velocidade maior, ia ter um espaço menor, a contração ia ser maior aí, tá certo? Então, vestibulando, olha para cá, para cá, para cá. Essa distância entre dois planetas, ela pode ser percorrida, para quem está na Terra, vai levar aquele tempo, tá? Mas para quem está na nave, esse espaço vai se contrair. Então, ele tem um tempo diferente, ok? Então, é isso que a gente tem que estar antenado com aqueles dois postulados que Einstein colocou, ok? Então, lembre-se que eu disse aqui desde o início da aula. Einstein, observando que as leis de Newton, né, a teoria de Newton deixou de ser válida porque não explicava vários fenômenos do eletromagnetismo e vários outros fenômenos que estavam lá ocorrendo, tá certo? Einstein criou dois postulados, ou seja, criou uma nova teoria. Essa nova teoria explicou, foi válida para todos os fenômenos que a de Newton explicava e as que Newton não explicava, então ela se tornou uma lei. As leis de Newton se tornam falsas, porque não explicam, tudo não é uma lei. E surge um novo universo, uma nova lei, que é a lei de Einstein. Tá? A lei de Einstein é uma lei geral através de dois postulados. Quais foram os dois que eu coloquei aqui no início da aula? As leis da física são as mesmas, as leis da física são as mesmas para todos os referenciais inerciais e a velocidade da luz no vácuo é constante para qualquer referencial inercial. E através desses dois postulados, dessas duas coisas teóricas, Einstein explicou tudo, a física usou essa nova teoria e se tornou uma lei, e toda essa teoria deu esse todo desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje, tá certo? É em função dessa nova realidade, desse novo universo, beleza? E lembre-se, para baixa velocidade, essas leis, esses fatores de Lorentz, essas leis dão o mesmo valor da de Newton, tá certo? Mas a filosofia é diferente, a essência é diferente, tá? Então é uma outra realidade, tá? A lei de Newton coincidiu, né, em dar o mesmo valor para a baixa velocidade e nos outros não explica, então ela deixa de ser lei, tá? A lei é a de Einstein. Agora, lembre-se que Newton considerava o espaço e o tempo absoluto, e na de Einstein, em consequência desses dois postulados, o espaço e o tempo são relativos. O espaço se contrai, tá? O tempo se dilata. Como nós vimos aqui, vocês vão ter oportunidade de assistir essas aulas, ok? Então, vamos relembrar aí os dois postulados e depois vamos continuar a resolução do exercício. A teoria da relatividade restrita, nós falamos restrita ou especial, eu estou acrescentando aqui, vestibulando, porque
para cá, para cá, para cá, depois a gente retorna aí a telinha, porque algumas questões lá subjetivas, você vai ter que responder. Por que o tempo se dilata? Por que o tempo se contrai? Então você vai ter que ir responder de acordo com os postulados. Ele vai provocar isso. Então você tem que conhecer os dois postulados de Einstein e escrever na equação para explicar em que está baseado todos esses fenômenos que nós estamos discutindo aqui. Então você tem que saber quais são os dois postulados de Einstein. E lá você vai escrever de acordo com a teoria da relatividade especial ou de acordo com a teoria da relatividade restrita de Einstein, tá? Então, diz o seguinte, o postulado, olha lá na telinha. A teoria da relatividade restrita ou especial foi construída por Einstein a partir de dois importantes postulados. Primeiro postulado, as leis das físicas são as mesmas em todos os sistemas de referencial inercial. Então, as leis da física são as mesmas em todos os sistemas de referência inercial. Ou seja, em todo referencial inercial, as leis da física são as mesmas. Aí você diz, Luiz Carlos, o que é referencial inercial? Para cá, para cá, para cá, para cá, só para lembrar. Referencial inercial é se você está em repouso ou se movendo dentro de um ônibus, por exemplo, com velocidade constante em linha reta. Tá? Lógico que tem que ter a referência, em termos de conceito, seria em relação àquele certo instante, em relação a uma estrela fixa lá no céu. Tá? Mas, resumindo, referencial inercial é se você está em repouso ou se movendo em MRU, em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, movimento retilíneo uniforme, movimento numa reta com velocidade constante. Tá certo? Então, as leis da física são as mesmas para esses referenciais inerciais, ok? Você pode aplicar as mesmas leis. Isso não significa que o tempo para um objeto cair num vai ser o mesmo para cair no outro. Se cair dois objetos num ao mesmo tempo, no outro referencial vão cair também juntos. Não, podem cair juntos, pode cair um primeiro e o outro depois, como nós vimos aqui, tá? Agora, as leis da física são as mesmas. Não significa que o tempo e o espaço são os mesmos, porque nós já vimos, tá, que o espaço se contrai e o tempo se dilata. Então, depende dos referenciais, da velocidade, como nós falamos e fizemos exercícios e vamos continuar fazendo aqui para vocês, ok? Então, lembre-se, o tempo e o espaço, que era absoluto na teoria lá de Newton, tá certo? Na de Einstein, eles não são absolutos, eles são relativos, é uma consequência disso, ok? E o segundo postulado, acompanha aí na telinha agora, ó, você tem que saber esses dois postulados, até para escrever na subjetiva, é o postulado da constância da velocidade da luz. Tá? Ele diz, a velocidade da luz no vácuo tem sempre o mesmo valor para qualquer referencial inercial e vale 300 mil km por segundo, ou 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. É representada por C, como ele colocou aqui. Então, o segundo postulado, Einstein diz que quem é constante é a velocidade da luz, ok? Então, o primeiro postulado de Einstein, não esqueça, as leis da física são as mesmas em todos os referenciais inerciais. Segundo, a velocidade da luz é constante no vácuo para qualquer referencial inercial. Ok, vestibulando? Para cá, beleza? Para cá, para cá. Então, não esqueçam esses dois postulados. Lógico, em função desse postulado, aí veio que o tempo, o espaço era relativo. Então, Einstein não falou, no postulado, ele não falou que as coisas eram relativas. Ao contrário, ele falou que existia algo absoluto, algo constante, tá? Que era a velocidade da luz no vácuo para qualquer referencial inercial. Em consequência disso, veio que o espaço e o tempo é relativo, como nós já calculamos aqui, vimos as fórmulas e vamos fazer mais aqui para vocês. Ok, vestibulando? Então, esses são os únicos dois postulados aí da teoria de Einstein. Beleza? Agora nós vamos ver um outro exercíciozinho aqui, vou passar aqui para vocês, tá? Para que a gente fixe melhor essa teoria, ok? Então vamos lá. Para a telinha aí, Jonathan.